Luneta, instrumento de observação que aumenta o campo de visão de quem olha. Permite a observação mais precisa de objetos distantes. Na astronomia, é usada para ver objetos na superfície da Terra, como árvores, pessoas, animais ou os corpos celestes, como planetas, meteoros e satélites. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E no programa de hoje, a gente convida você a desenvolver uma reflexão sobre como a mídia brasileira noticiou o extermínio de 121 pessoas no Rio de Janeiro. O Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementaridade de saberes. Esse projeto foi aprovado pelo edital 18/2024 da FACEP e o programa vai ao ar na Rádio Paulo Freire nas quintas-feiras, com reprise na Universitária FM nas sextas-feiras. Pegue aí a sua luneta e venha com a gente. No programa de hoje, a gente recebe a pesquisadora, que também é associada ao coletivo Intervozes, Olívia Bandeira. Obrigada, Olívia, por aceitar participar do Luneta de hoje. Eu que agradeço o convite, Ana. Obrigada. E a gente também recebe o pesquisador e integrante da equipe de comunicação do coletivo Intervozes, Alex Ercov. Obrigada, Alex, por participar do Luneta. Valeu, Ana, eu que agradeço. Boa discussão aí pra gente. Então, gente, a cobertura de parte dos grupos de mídia brasileiros sobre a operação policial que foi realizada no Complexo da Penha e no Alemão, no Rio de Janeiro, semana passada, que provocou 121 mortes, além de reproduzir os discursos das fontes oficiais do Estado, abriu espaço para governadores e parlamentares de direita defenderem o confronto armado como única solução para os problemas da segurança pública no país. O que percebemos em boa parte dos telejornais, nas reportagens da mídia empresarial, foi o reforço de que houve um confronto entre mocinhos e bandidos. Enquanto moradores recolhiam os corpos dizimados pela Operação Contenção contra o Comando Vermelho, e os moradores denunciavam a execução de parentes e vizinhos, uma parcela dos comentaristas e até dos repórteres assumiam apoio à operação. Uma ação que foi comandada por um governo que tratou a morte de 4 policiais como um único problema e considerou que a estratégia foi bem sucedida. Olívia Bandeira, o que leva a extratos da mídia a ignorar o genocídio da população preta e pobre nos morros do Rio de Janeiro? Oi, Ana, eu acho que essa pergunta, na verdade, tem muitas respostas, eu acho, né? O que leva a cobertura hegemônica a ser, né, uma cobertura que defende a operação? Eu acho que isso passa por vários motivos. Eu acho que um motivo que a gente pode apontar é que a mídia comercial brasileira ela tem muitos interesses, né, políticos e econômicos, não é uma mídia neutra, né, que está a serviço aí, de uma cobertura que pese, né, que balance as análises aprofundadas, que traga a visão dos moradores das favelas, historicamente, né, é uma mídia que está aliada com os grupos no poder, né, e que tem muitos interesses econômicos e políticos, como o Intervozes mostra na pesquisa Monitoramento da Propriedade da Mídia. Eu acho que uma outra coisa muito importante de ser destacada nesse caso é que essa mídia está aliada com essa estrutura de poder que reforça um discurso, né, de que haveria, né, um discurso mesmo, né, necropolítico que enfatiza que alguns corpos são, né, possuem menos valor do que outros corpos, né? Eu acho que isso acontece muito nessa cobertura da chacina no Rio de Janeiro, né, como se houvesse ali, né, um grupo de pessoas, né, que pudessem ser né, matáveis aí pelo Estado, e isso acontece também na cobertura, por exemplo, de outras guerras, como o genocídio de Israel contra os habitantes da Palestina. Então, acho que isso é um outro motivo. Acho que tem motivo também da questão do sensacionalismo, né? A mídia
essa lógica dos programas policialísticos, por exemplo, né, que aposta na ideia de que bandido bom é bandido morto, que aposta na violência do Estado e que hoje em dia não está só nesses programas policialísticos, mas acaba atingindo a mídia de uma maneira geral, né, principalmente em época de redes sociais, em que essa mídia está buscando concorrência com o que ocorre nas redes sociais, né? Então, eu acho que essa narrativa que reforça a violência do Estado, né, ela também está em busca dessa escassa, né, dos cliques dos internautas, enfim, de fazer parte dessa lógica das redes sociais que também estimulam que os discursos violentos sejam, né, disseminados, né? Até porque uma parte dessa narrativa que é exposta pela televisão, por exemplo, ela também é capturada, fracionada e disseminada pelas plataformas das redes sociais. E aí, Alex, como é que você percebe essa questão do genocídio da população preta e pobre dos morros do Rio de Janeiro, nesse caso, da cobertura da mídia da operação policial no Alemão e na Penha? Vamos lá, vou tentar responder se minha internet não atrapalhar tanto, mas a Olivia já traz alguns pontos importantes, né? Acho que eles por trás, Eita, Alex está travando, né? né? Quem é passível de morrer e quem não. Então, se a gente for observar, por exemplo, a gente, ao longo de décadas, né, principalmente também através dos programas policialescos, a gente naturalizou, né, a sociedade brasileira naturalizou ver. Eita, Alex caiu. Olivia, tu estás me ouvindo? Estou ouvindo, Ana. Eita, Alex caiu, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou seguir com a Olivia. E o Quando o mesmo não Alex se voltar, aí eu falo com ele. Eita, Alex caiu, né? caiu. Caiu, Alex. Tu pode começar de novo na pergunta, que eu Bora vou lá. repetir, depois a gente edita, né? O que leva extratos da mídia a ignorar o genocídio da população preta e pobre dos morros do Rio de Janeiro? Então, eu acho, Ana, que já é um pouco seguindo a linha aí do que a Olivia comentou, né? A gente, ao longo das décadas, né, e aí os programas policialescos têm grande papel nisso, a gente meio que naturalizou essas mortes de pessoas negras e achar que todo o mal da sociedade, toda a criminalidade está associada a essa população negra, né? A gente, por exemplo, a gente concebe, né, que, enfim, a gente percebe que a própria opinião pública ela endossa, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Algumas pesquisas revelam que a maioria da população concorda e tal, porque realmente acha que a criminalidade ela está sempre associada com essa população, mas a gente não consegue olhar para o andar de cima e ver onde é que está a raiz do problema, né? Então, por exemplo, a gente que o grande problema da criminalidade às vezes é o moleque que rouba um celular na rua, mas a gente não consegue enxergar o secretário que desvia não sei quantos milhões, que faz operações ali, licitações fraudadas, como um vilão, né? Já tocando nesse assunto de bonzinho e vilão que se trouxe no início, né? Então, se um corpo negro aparece meio-dia tombado no chão morto, associado ao crime, não há nenhuma comoção em relação a isso, é natural. Mas se a gente tivesse um secretário morto, tombado no programa de meio-dia, isso seria uma coisa inédita, né? Isso seria uma coisa fora, um ponto fora da curva, né? Então é um pouco isso. A nossa mídia, ela como a Olivia bem colocou, né? Ela trata quem é um corpo passível de morrer e quem é um corpo que não, que é blindado dessa morte, que tem os seus direitos humanos preservados. E no final das contas a gente sabe quem é que vem morrendo, né? E aquela imagem da chacina, eu acho que é, reflete isso, né? São pessoas jovens, negros, periféricos, né? Independente de ter envolvimento com crime ou não, mas, enfim,
a sociedade não só naturaliza, como uma boa parcela ainda aplaude esse tipo de acontecimento, porque é isso, a gente aprendeu que um suspeito ou um já sentenciado, né, criminoso pela própria mídia pode morrer, a polícia pode matar e a sociedade tem que bater palma. E o mesmo não acontece quando a gente olha para o andar de cima, em que esses crimes não acontecem, essas pessoas não são mortas pela polícia. Então, esse recorte racial, acho que já diz muito, né, de como as coisas funcionam. Dia depois do massacre, Alex até tocou nessa questão, mas dias depois do massacre, uma pesquisa da Atlas Intel revelou que 62% dos cariocas aprovaram a ação. Entre os moradores das favelas, o apoio foi maior, chegando a 87%. Em artigo publicado no portal Alma Preta Jornalismo, Gerson Simon aponta: o Estado só se sente autorizado a entrar na favela e promover uma chacina porque encontra respaldo popular, político e midiático. Olívia, você concorda com Gerson sobre essa questão? Oi, Ana, eu concordo, né? Eu acho que tem a questão do respaldo da opinião pública, que num caso como esse, ele é muito significativo, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar também é como que esse apoio público vai sendo construído, né, ao longo do tempo. Então, assim, por exemplo, qual que é o papel da mídia nessa construção dessa opinião pública que legitima os genocídios, que legitimam a chacina, que legitimam a violência do Estado, né? Esse discurso está sendo produzido há décadas pela mídia, né? Os programas policialescos vêm construindo essa ideia de uma segurança pública focada nessa visão repressiva do Estado, né, há muito tempo. Então, assim, acho que a gente tem que pensar muito mais como essas, né, e outras questões, obviamente, que influem na opinião pública, né, o fato mesmo de, né, a população dos territórios de favelas estarem cansadas também, né, da violência que acompanha esses territórios do crime organizado, eles estão cansados disso também, né, mas também estão cansados da ausência do Estado, né, nesses territórios, promovendo as ações que deveriam promover, que é de garantia de direitos sociais, direitos econômicos, enfim, etc. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco isso, né? Como é que essa opinião pública vem sendo construído. E aí eu acho muito, né, estranho um pouco que logo após a chacina, né, você tenha visto a maior parte da cobertura da mídia, que é uma cobertura que não dá voz aos moradores das favelas, né, uma cobertura que legitima o genocídio, que dá voz só às fontes oficiais do governo, né, inclusive utilizando material que o próprio governo forneceu, né, grande parte das imagens sobre a operação que circularam na mídia foram imagens que a própria polícia forneceu. E aí você logo, quer dizer, você produz uma narrativa e fica bombardeando a população durante, né, a cobertura, por exemplo, alguns vídeos no dia seguinte, alguns veículos pararam toda a sua programação para ficar o tempo todo só cobrindo o genocídio, mas mostrando essas imagens que eram fornecidas somente pela polícia, sem ouvir a voz dos moradores. E aí, no dia seguinte, a própria mídia, né, os próprios grupos de mídia vão lá e fazem uma série de pesquisa de opinião para, né, de certa forma, tentar corroborar aí, essa visão aí do governo do Estado, para corroborar a própria cobertura da mídia. Então, assim, será que esse que era o papel da mídia nesse momento, né? Era fazer uma pesquisa de opinião das formas como foram feitas, em vez de estar na rua, né, ouvindo a voz dos moradores das favelas, né, ouvindo a voz das mães, das avós, né, que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado, né? Então, assim, isso também a gente pode questionar pela própria maneira como a produção da mídia é construída e o papel, né, dessa mídia nessa produção discursiva, produção dessa opinião pública e naturalização desse tipo de opinião pública, né? Pois é, a gente tem uma luta histórica do Intervozes e outras organizações com relação a essa discussão dos limites que esses programas policialísticos deveriam ter, no sentido de
enfrentar essas violações aos direitos humanos. Mas são anos e anos desse debate de como esse tipo de programação também favorece a formação, né, de uma opinião pública favorável a esse tipo de operação policial e mais ao silenciamento, inclusive, das vozes dissidentes. Nessa cobertura, Alex, você consegue observar a voz de pesquisadores, cientistas, analistas e da própria população contrária a essa operação, ou você percebe apenas o efeito silenciador da mídia e o que a Olivia coloca, né? O silenciamento dessas vozes que questionam esse tipo de operação policial? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Eu acho que tem sim um silenciamento, né? E as pesquisas que a gente fez, né, logo no dia, né, da operação demonstrava isso, que os moradores eram muito pouco ouvidos. Então você via o que às vezes saía na rede social, né, que viralizava. Eram alguns depoimentos que diziam que ou a pessoa não tinha nenhum envolvimento com crime, ou a pessoa já tinha sido rendida, e aí lá na mata foi executada, né? Enfim, e a própria situação dos corpos, como foram encontrados, já evidencia que houve execuções, né? Pessoas amarradas, enfim. Mas foram muito poucas essas falas que traziam essa denúncia, né? Então, no final das contas, o que foi vendido foi que todo mundo que morreu ali era bandido. Então já parte de uma premissa de que não havia nenhum inocente ali, ou de que não haveria nenhum direito dessas pessoas serem presas, né? Teve uma mãe que argumentou isso, que queria que o filho fosse preso, mas nem o direito a ser preso o preto pobre favelado tem, né? Então ele foi levado para a mata e supostamente foi executado também, né? Então teve sim esse silenciamento de ouvir essas denúncias. Acho que houve também algumas entrevistas com moradores, ou quando elas foram ouvidas, muitas vezes era para corroborar alguma tese do próprio discurso, então acabou ouvindo algumas mães e pais que falavam, que admitiam que, né, que o filho tinha um envolvimento com crime. Então isso meio que corrobora, né, o discurso para dizer, olha, tá vendo aí, era tudo bandido mesmo. Mas eu acho também que a mídia, ela falha, entre aspas, né, mas eu acho que é uma falha proposital, é de qual pergunta a ser feita, né? Porque parece que a pergunta é: você é a favor que a polícia mate bandido ou não? E aí eu acho que muita gente vai responder que sim. Muita gente moradora de favela que infelizmente, assim, eu não sei exatamente como é a realidade no Rio, mas em Salvador, as facções ligadas ao PCC, ao Comando Vermelho, estão em guerra, né? Então, assim, a polícia mata, mas as facções também estão se matando muito e colocando os moradores numa situação bem complicada. Então, se você pergunta para o morador se ele achou certo esse tipo de operação, é muito provável que ele vai responder que sim, né? Mas o que eu acho que as perguntas que não foram feitas é justamente aquelas de: será que é isso que vai resolver a situação? Será que no dia seguinte o território vai ser livre de domínio, ou ele vai estar na mão de uma outra facção ou da própria milícia, e aí o problema vai se repetir? Será que é matando que vai asfixiar as facções, ou é atuando em outro tipo de frente, né? Então, acho que as perguntas que não foram feitas pela mídia, ela também diz muito, e ela meio que ajuda, no final das contas, a ter essa opinião pública respondendo que sim, é favorável, porque é compreensível mesmo, a população está sob um fogo cruzado. Então, quando a pergunta é se você acha que é certo policial matar bandido, muita gente vai dizer que sim, né? E aí, quando começa a circular vídeo de alguns suspeitos que foram mortos portando fuzil, com camuflados na mata, essas coisas só vão endossando que eram realmente todo mundo bandido e que mereciam morrer. Mas eu acho que a mídia, ela peca justamente por não fazer as perguntas que deveriam ser feitas, né? Que é justamente isso, né? Será que o Estado tem o direito de executar pessoas sem passar por um processo legal da justiça? Será que esse tipo de operação resolve? Será que se matar todos os bandidos do morro amanhã, as coisas vão realmente melhorar? Enfim, eu acho que são perguntas que deveriam ser provocadas para gerar uma reflexão maior, para a gente finalmente conseguir chegar no problema, e que não são feitas. Então acaba virando
meio que um espetáculo, né? Meio que um entretenimento, assim, essa própria lógica do bonzinho, do malvado, e que a gente aprendeu que o bonzinho sempre está certo em matar o malvado, né? E a gente não consegue Essa, sair dessa lógica do entretenimento, né? essa lógica de batalha entre policiais e bandidos, Olivia, ela ajuda a legitimar essa operação, inclusive na mídia, né? Sim, sim, é toda, né, você vê, observa, né, que é o discurso do governo do estado e que é o discurso de vários políticos da extrema direita brasileira, né, que é um discurso que é reproduzido pela mídia também, né, que vai justificar aí toda a chacina, a matança, com base nessa ideia do conflito entre, né, o bem e o mal, né? E eu acho que as imagens produzidas nessa operação ajudaram na produção desse discurso, e a mídia reproduziu essas imagens sem nenhuma crítica, né? Por exemplo, a gente tem uma questão que é os policiais, eles têm que usar as câmeras, né, nos seus uniformes, né, para poder gravar as ações policiais como forma de diminuir a letalidade policial, né? E isso a gente, né, as pesquisas inclusive indicam que isso realmente acontece, diminui a letalidade policial quando essas ações estão sendo gravadas. E o que a gente viu no Rio é que assim, as câmeras não tiveram ligadas o tempo todo, né? Parte do tempo as câmeras estavam desligadas. O governo do estado alegou que elas estavam, quer dizer, uma operação que está sendo planejada há um ano, segundo o próprio governo do estado, né? Eles disseram que as câmeras estavam desligadas durante parte do tempo porque a bateria acabou e eles não tinham como substituir, né? Então, e a mídia não questionou em nenhum momento isso. Pode, uma ação tão planejada, você não ter bateria suficiente para as câmeras dos policiais, né? Eu acho que isso é uma questão. E essas imagens, então, assim, as poucas imagens que saíram aí dessa gravação feita pelos próprios policiais e que eles disponibilizaram para a mídia, e que a mídia replicou, são imagens que tentam construir essa ideia mesmo de que, né, haviam ali bandidos altamente armados, usando roupas camufladas, é, inclusive imagens que queriam dizer que os moradores tiraram as roupas camufladas desses do que a mídia chama de bandidos, que o governo do estado chama de bandidos, e tiraram essas roupas e deixaram eles somente de camisa, né, de short e chinelo para dizer que eles não estavam preparados. Quer dizer, essas imagens que foram produzidas para a própria polícia e replicadas pela mídia, está o tempo todo construindo essa ideia de que existiam ali, né, bandidos fortemente armados e que eles atacaram fortemente a polícia. Então, a única solução que a polícia tinha, a única coisa que a polícia tinha a fazer, né, nesse contexto, seria contra-atacar, né? Então, eu acho que você vai construindo essa ideia ali de que, né, desses policiais como, né, agentes Os que estão ali heróis, para né? combater esse mal, né? E que eles, né, são vítimas também, né, do crime organizado, de um lado, mas também são heróis, né, que se colocaram ali à disposição para enfrentamento dessa guerra, né? Não tem nenhum questionamento, inclusive, de qual é o papel do Estado em vitimar também esses policiais, né? Qual é o papel do Sim, Estado quando coloca esses policiais nessa situação, né? Policiais que às vezes estavam ali, inclusive, né, um dos policiais que foram mortos estava trabalhando naquele posto há 40 dias. Então, assim, não tem questionamento sobre como o próprio Estado, né, nessa luta aí, como do bem e com o mal, qual é o papel do Estado? Será que não é o Estado que está promovendo, né, a guerra e assim, da maneira como está promovendo? Né, como é que... Então, isso não é questionado em nenhum momento, né? e as perguntas, dentre as perguntas que não estão sendo feitas ou que não foram feitas pela mídia comercial, é até que ponto a iniciativa privada e o próprio Estado também se beneficiam desse tipo de operação e também apoiam a própria criminalidade. Até que ponto tem as pessoas, tem agentes envolvidos com esse tipo de situação que vem se reproduzindo há anos? Por que isso ainda não foi resolvido no Rio de Janeiro, né? Depois de tantas administrações de governadores, prefeitos e etc. Por que a situação ela ainda permanece tão difícil de ser enfrentada? Em artigo
no jornal Notícia Preta, o Gessen também ele diz que quase que ninguém se dá conta é que antes do tiro há sempre um enquadramento. Antes do corpo tombar, há uma lente que o define como ameaça. É o que ele diz na pesquisa dele de estética da inimizade, que é uma forma de olhar das câmeras, das manchetes e dos helicópteros sobre a periferia como território inimigo e o corpo negro como corpo-alvo. E aí, gente, essa questão que ele traz, né, eu estou repetindo ela, é porque tem um enquadramento da mídia nessa cobertura que difere da mídia comercial para a mídia alternativa ou a mídia independente. Por exemplo, a gente tem o Notícia Preta, a gente tem a Alma Preta e outras mídias independentes que estão fazendo a cobertura. E elas estão mostrando a posição dos moradores. Gente, qual é a força da mídia independente em trazer essa realidade que a mídia comercial tenta ocultar? Alex. Eu acho que o principal papel, assim, é porque ela pisa no chão dos territórios onde as coisas acontecem, então elas têm informações ali em loco, elas às vezes conhecem as pessoas que estão envolvidas ali na pauta, digamos assim, então ela consegue, tem essa sensibilidade também de escutar, né, as pessoas, já que a gente comentou que a mídia comercial pouco ouviu os moradores, quem na verdade ouviram os moradores no dia da chacina foram essas mídias comunitárias, né, enfim, fizeram algumas entrevistas e aí soltaram nas redes sociais e a partir daí foi que a gente vai tentando fazer esse quebra-cabeça, né, de entender que teve pessoas ali que já haviam sido rendidas e foram levadas para a mata, foram levadas para o beco e depois apareceram mortas, que tinham outras pessoas ali que possivelmente não tinham envolvimento nenhum com crime, mas que por ser preto, pobre, favelado, vai na mesma leva de bandidos, né? Então, são essas mídias que, primeiro, elas têm essa grande importância porque elas estão ali dentro, acompanham ali em tempo real, conhecem a dinâmica, conhecem quem é quem ali, então elas cumprem bastante esse papel e porque elas também acabam cobrindo esses buracos que essas mídias comerciais deixam, né? De ter uma cobertura já muitas vezes já chega pronta, né? O discurso já vem pronto, você só vai ali coletar as imagens e os depoimentos que endossem a sua narrativa. Então essas mídias elas vão fazer um pouco esse contraponto e às vezes é isso, tentar fazer as perguntas que as mídias comerciais até agora não estão se fazendo e tentar, né, ali travar uma certa disputa assim de narrativa e de discurso que comece a pautar, né, quem são os verdadeiros criminosos, que tipo de eficácia, né, tem uma operação como essa no combate à criminalidade, né? Eu acho que todas essas discussões também entram em pontos interessantes. Eu achei muito importante a Olivia destacar também como você tem policiais vítimas disso tudo também, né? Ou seja, se cria-se um espetáculo, né, como você falou, é todo um trabalho de imagem ali que vai sendo construído, e nesse espetáculo você também joga um bocado de policial ali, que talvez morra, como alguns morreram, e no final das contas, quem se beneficia com isso? Quem saiu ganhando dessa operação? Para mim, o maior vencedor aí foi o governador Cláudio Castro, que estava com a popularidade bem baixa e agora já virou um protagonista do jogo político do ano que vem, às custas de 120 jovens mortos na periferia e de 4 policiais, né? Muitos deles que acreditam, né, que ir para uma operação como essa, ir para o fronte, vai mudar alguma coisa, né? Ou vai de fato asfixiar ali a criminalidade, muitas vezes são apenas também peões ali, né, jogos, peões no tabuleiro dos grandes, né, do governador, enfim, de pessoas que estão ali no andar de cima e que, como você falou, muitos deles também têm relações com crime, né,
uma das lideranças do Comando Vermelho, que saiu pela porta da frente do presídio, e depois foi cumprimentar o secretário. Você tinha até o próprio Cláudio Castro, que tinha como aliado aquele deputado que recentemente foi preso também pelo envolvimento com o Comando Vermelho. Então, assim, no andar de cima tá todo mundo junto e misturado ali com crime, né? Mas o que a lente reproduz, né? Disso que a gente até já falou aqui, né? Quem a gente enxerga como criminoso a ser abatido é o peão. Tanto o peão lá da favela, né? Até porque os chefões nem lá estavam, né? Os cabeças do Comando Vermelho nem lá estavam, e eram os policiais também que estavam expostos ali para fazer, no final das contas, um espetáculo onde só quem saiu ganhando ali no final das contas foi o governador e teve seu capital político aí para as eleições do ano que vem, né? Então, acho que é um pouco esse jogo assim de imagens e de narrativas que vai costurando esse espetáculo, e se você não tem vozes como a das mídias comunitárias, muita coisa passa sem sequer ser questionada, né? Gente, o Luneta faz parte do projeto do monitoramento da mídia hegemônica à prática da comunicação popular, uma experiência de complementaridade de saberes. Esse projeto foi aprovado pelo edital 18/2024 da FACEP, e o programa vai ao ar na Rádio Paulo Freire nas quintas-feiras, com reprise na Universitária FM nas sextas-feiras. No programa de hoje, a gente discute como a mídia brasileira noticiou o extermínio de 121 pessoas no Rio de Janeiro, e recebemos a pesquisadora e associada ao coletivo Intervozes, Olívia Bandeira, e o pesquisador e integrante da equipe de comunicação do Intervozes, Alex Ercorg. A pesquisadora Mariana Lacerda, da USP, ela, em um artigo que ela publicou no Opera Mundi, ela diz que a operação policial é absolutamente trágica e que ela reproduz um clímax de duas narrativas que foram construídas pela extrema-direita recentemente. A primeira, a defesa do Estado policial, e a segunda, a ideia de um narcoterrorismo que funde o crime organizado com a esquerda política. E aí, o que ela aponta é que o que a gente viu na mídia, inclusive, sobre essa ação no Complexo da Penha, no Alemão, também traduz essa dualidade, nessas duas posições. E ela coloca que foi a legitimação da barbárie como um espetáculo moral. Esse espetáculo, até que ponto, Olívia, esse espetáculo, que também é criado pela mídia, ainda rende audiência? Eu acho, assim, eu acho que assim, a gente tem visto, né, como é que o sensacionalismo, né, a guerra, né, rendem audiência, e na mídia tradicional sempre renderam, né? E acho que com a lógica das redes sociais, eu acho que isso rende ainda mais, né? As redes sociais, elas operam nessa lógica de polarização, de produzir também batalhas, né, entre discursos, né, polarizados, e acho que a extrema-direita tem se beneficiado aí, o discurso desse direito tem sido beneficiado por essa lógica também das redes sociais, né? Então, acho que tem ainda muito apelo aí, né, esse tipo de cobertura, né, que é espetaculosa, que é sensacionalista e que apela para esse tipo de construção de novas categorias, né? Essa coisa do narcoterrorismo, me parece que é um pouco de novidade quando a gente vê a cobertura da mídia brasileira sobre, né, sobre o crime organizado, né? As palavras utilizadas eram muito mais, né, narcotráfico, enfim, tráfico de drogas, e eu acho que essa ideia do narcoterrorismo ajuda a alimentar essa curiosidade das pessoas, né? Como se tivesse, né, acontecendo algo novo. Então, assim, a gente viu, né, primeiro, assim, a mídia comercial reproduzindo essa ideia de narcoterrorismo, né, que foram as palavras utilizadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, teve uma reprodução desse termo sem questionamento. Assim, eu vi poucas matérias na mídia comercial
Existem matérias na mídia comercial, mas são poucas que estão questionando o que é isso, o que significa esse termo narcoterrorismo. Esse termo existe na legislação brasileira, né? Por que esse termo está sendo utilizado? Então, assim, a maior parte da mídia reproduziu esse termo, né, que é algo que, né, que chama a atenção das pessoas, como se fosse algo novo, sem muito questionamento. E acho que também é um termo que ajudou muito a extrema-direita a viralizar nas redes sociais, né? Eu vi vários políticos aí da extrema-direita, inclusive políticos, né, evangélicos e católicos, né, que fazem parte da base do bolsonarismo, né, a gente viu, né, muitos deles enfatizando demais essa palavra do narcoterrorismo, que eu acho que é uma característica discursiva da extrema-direita global, né, não é algo específico do Sim. Brasil, está muito alinhado ao discurso do governo de Donald Trump, a política de combate às drogas do governo Donald Trump, né, que quer ter uma interferência maior nos países da América Latina e do Caribe, né? Então, eu acho que esse termo ajudou muito aí na criação aí de uma espécie, como se fosse algo novo, como se fosse, né, parte de uma agenda global, da extrema-direita global, né, e como o governo do Estado do Rio de Janeiro estaria contribuindo aí para o combate a esse crime que é internacional, né? Então, acho que essa construção discursiva ajudou muito na propagação desse discurso, né? E houve pouquíssimo questionamento sobre o significado mesmo desse termo. Pois é, aqui a gente até fica pensando que esse termo, Olívia, é importante a gente questionar, e a própria mídia, uma parte da mídia não questionou, né, engoliu o discurso dessa fonte aí primária, e aí é importante a gente questionar e lembrar que esse termo vem usado por essa política externa do governo Trump para tentar justificar as intervenções na América, no sul global, como especialmente na Venezuela. E esse termo, Alex, o que é que você considera que faz algum sentido ou é uma cortina de fumaça que a extrema-direita está usando para legitimar esse tipo de dominação e esse tipo de execução nas comunidades? Eu acho que isso, faz parte do jogo político agora, né? Como a gente comentou, né? Esse espetáculo dessa ação, ela pouquíssima eficácia, a não ser para a classe política que vai se aproveitar disso, né? Então, e aí parte um pouco daquela linha, né, que a direita sempre traz é isso, parece que qualquer ação violenta contra, né, essa criminalidade, então ela parece ser eficaz, né? Prender mais, matar mais, classificar agora como narcoterrorista, parece que tudo isso aí porque no discurso para a população isso soa muito bem aos ouvidos, né? Parece que você está fazendo uma coisa, está endurecendo com o combate à criminalidade, né? Como se você chamar agora de narcoterrorista também vai ser um endurecimento e a gente viu na prática ao longo de décadas que tudo isso, esse suposto endurecimento, muito pouco eficaz, né? Prender mais não resolveu, matar mais não resolveu, como também batizar de narcoterrorista agora não vai resolver, mas parte do jogo político. Os políticos não estão interessados se isso vai resolver ou não, estão a fim de ganhar os louros, né, dessa operação. Então, por isso, talvez que esse debate está vindo aí agora, e como você também citou, né, aí se você questiona a eficácia desse tipo de política, ele já te coloca como se você estivesse defendendo o bandido, né? Então, eu que defendo endurecimento, por ações de suposto endurecimento, eu sou contra a bandidagem, e quem questiona a própria eficácia dessas ações são a favor da bandidagem, é por isso que associar à esquerda como se a esquerda fosse a favor de bandido, né? Então, acho que esse termo que tem sido usado vai um pouco na lógica aí que a Olivia comentou, não está desassociado do que está acontecendo nessa relação dos Estados Unidos e América Latina, né? A gente viu, tá vendo as ações bélicas, inclusive, que os Estados Unidos estão fazendo contra a Venezuela, contra a Colômbia, e sobre a justificativa de que
na verdade é um combate ao tráfico de drogas, aos narcotraficantes. Então também seria muito conveniente a gente adotar esse termo na América Latina, né? Muito conveniente para essa turma, né? Adotar esse termo na América Latina e, quem sabe, mais para frente, até justificar uma intervenção dos Estados Unidos, como eles já vêm fazendo na Colômbia, na Venezuela, seja por ameaça, enfim, seja por ações mesmo, movimentações bélicas. Então, eu acho que é isso. Infelizmente, nesse jogo político, no final das contas, a gente sabe quem é que vai perder, né? São os mesmos que estão perdendo até agora. Mas é isso. Os deputados, os futuros candidatos não estão muito interessados em saber quem é que vai perder. Estão mais interessados em fazer esse jogo, esse teatro, essa encenação retórica, discursiva, para ver o quanto de voto isso vai render ali para frente. E é isso, né? Mesmo que isso ponha em perigo a própria soberania do país, mesmo que isso dê margem para uma política intervencionista externa, né? E a mídia, como o Olivia É, falou, a mídia às vezes sem questionar embarca na onda e não sabe nem as consequências que isso pode ter, né? é. Os veículos de imprensa estrangeira, minha gente, eles classificaram a ação policial no Rio como uma cena de guerra. Esse tipo de cobertura, com essa crítica que vem de fora dos veículos da imprensa internacional, pode pressionar as autoridades locais quando levanta a insegurança da cidade, ou apenas ele repete, né, esse tipo de cobertura repete as narrativas de que o Brasil é um país que está entregue ao tráfico, que é subdesenvolvido e por isso violento. O que é que você acha, Olivia? Eu acho que não tem tanta diferença assim na cobertura da mídia internacional para a mídia local, né, em relação a esse tema, e eu acho que acaba que a mídia internacional também, né, reproduz aí um pouco a ideia de que, né, o Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, é um local, né, violento e que, né, legitimando um pouco aí o combate ao crime organizado a partir dessa perspectiva que, enfim, que a gente tem visto aí que não é eficaz, como a Alex falou, né? Eu acho até que, enfim, a gente pode até pensar que a mídia estrangeira ela tem menos interesses econômicos e políticos, né, do que a mídia nacional, né, na cobertura desse tipo de tema, em alguns momentos a gente até vê uma cobertura mais crítica dessa mídia internacional, mas eu acho que, né, em maneira geral, eu acho que acaba sendo muito similar, né, e legitimando aí essa ideia da guerra, né, como faz em outros temas, né, como faz na cobertura Uhum. aí da Palestina. Acho que é muito semelhante, né, essa legitimação da ideia da produção dos inimigos, né, dos corpos que são, né, matáveis e dos corpos que precisam ser protegidos, né, não tem muito questionamento sobre a própria indústria da guerra, né, a gente vê pouquíssimo sobre isso. O que é a indústria da guerra? Quem lucra com Sim, as guerras pelo mundo? A gente vê muito pouco na mídia internacional também esse tipo de questionamento, né? Então, e hoje em dia ainda com as redes sociais internacionais também, né, que estão dando aí, né, com seus algoritmos que favorecem esse discurso da extrema-direita, né? As big techs também têm seus interesses aí na reprodução desse discurso da guerra e no fortalecimento dessa ideia né, de combate às forças do mal, né? E o endurecimento do papel do Estado. E aí, Ana, eu fiquei só pensando uma coisa sobre as fontes, assim, tanto pensando na sim, mídia internacional quanto na nacional, tem uma questão das fontes e dos próprios jornalistas que estão cobrindo esse tipo de tema, que é a questão mesmo da segurança das pessoas, né? E da maneira como as fontes são apresentadas, né? Então, assim, a gente viu muito pouco, por exemplo, a gente já falou aqui, muito pouco dos moradores das favelas se manifestando, mas eu acho que uma coisa que é muito importante da gente notar é como é que as mães foram vistas por grande parte da mídia e nas redes sociais como culpadas sim, pelo crime, né? Assim,
as mães foram tratadas como né, Cúmplices. corresponsáveis, como cúmplices, né, como culpadas daquela situação. Né? Exatamente. Em vez da mídia questionar a culpa do Estado, né, qual é o papel do Estado na produção das desigualdades sociais, na produção das violências, né, o foco se voltou muitas vezes para as mães, né, que, né, consideradas culpadas do envolvimento de seus filhos com o crime, né? Então, acho que isso é muito, muito cruel, assim, e eu acho que isso leva, inclusive, que muita gente não queira falar, né? O próprio Alma Preta, Portal Alma Preta, né, eu vi um texto deles em que eles falaram também da dificuldade de que as pessoas, né, de ouvir muitas vezes os moradores, porque as pessoas estão com medo, né, elas têm medo de serem retaliadas pela polícia, mesmo medo de serem retaliadas pelo crime, e também medo de terem seus discursos deturpados, porque, né, elas podem dar uma declaração para o jornalista e aquela declaração, quando vai ao ar, né, quando é publicada, ela é distorcida e acaba culpabilizando essas pessoas. Então, acho que isso é uma questão das fontes que é interessante, as fontes dos especialistas também, né? A gente viu alguns especialistas sendo ouvidos, mas muitas vezes, depois, esses especialistas sofreram ameaças, né? Ataques. Ataques online, É. ameaças, né? Tem uma professora da Universidade Federal Fluminense, que é, né, especialista na questão da segurança pública, que foi, né, ameaçada, entrou agora, inclusive, no programa né, solicitou a entrada no programa de proteção a defensores de direitos humanos, né, políticas também que estão sendo atacadas por sua defesa, Aqui né, em dos Pernambuco territórios. estão acontecendo também. A gente tem Sim, o sim. caso de uma vereadora aqui do Recife que ela foi atacada porque ela se posicionou contra o genocídio. Sim, e como isso tem uma questão de gênero, né? Porque a gente vê que Exatamente. as especialistas mulheres, né, que têm comentado o assunto e as parlamentares, né, mulheres também que têm se posicionado contra o genocídio são mais atacadas, né? Eu acho que tem, né, os políticos da extrema-direita, né, enxergam nessas mulheres um alvo mais fácil para os seus ataques, e acabam incentivando, estimulando esses ataques que são online, mas também são, né, offline contra essas mulheres que se colocam publicamente, né, contra o genocídio. É a violência política de gênero. Além de expor as mulheres que são as mães, que moram nos territórios, e colocá-las como cúmplices de uma situação, né, revitimizando as próprias mulheres das comunidades e das periferias. Também tem esse ataque às outras mulheres que se posicionam contrárias ao extermínio da população preta e pobre. Agora a gente está se encaminhando para o final do Luneta, mas eu não queria deixar de trazer uma questão para você, que é exatamente a exposição dos corpos. Porque a gente tem, infelizmente, uma superexposição desses corpos nas câmeras, as fotos, nos jornais, nas redes sociais, né? E a defesa de uma ordem pública e, ao mesmo tempo, como esses corpos eles foram expostos pela mídia aberta e nas plataformas digitais, ou seja, os corpos negros enfileirados expostos. Então, como é que vocês percebem essa proliferação dessas imagens? E, inclusive, chegando às redes sociais, o que, além de violar os direitos de imagem das pessoas, viola todos os direitos humanos. Aí eu queria que vocês falassem, comentassem um pouco sobre isso. A gente só tem 5 minutos, mas eu não podia deixar de tratar dessa superexposição, Alex. Eu vou tentar ser bem breve, eu acho que é isso, né? Dialoga um pouco com o que eu falei do quanto a gente naturalizou esses corpos, né? Se ali tivessem exibido 120 corpos de governadores envolvidos com crime, latifundiários do agronegócio envolvidos com crime, gente do alto escalão da polícia, do exército envolvida com crime, 120 corpos brancos, aí o debate ia ser outro, a discussão ia estar em outro patamar, né? Se tivessem sido essas
as vítimas, né? Mas é isso, são corpos negros favelados, desses que a gente assiste todo dia no programa de meio-dia, então a gente naturalizou como a imagem do mal, a imagem do crime, então tá ali exposto, né? E como você falou, a importância da imagem, destaco também os grupos de WhatsApp, né? Por onde circulam imagens onde não saem nem no Instagram sai, né? Então você tem uma imagem, por exemplo, de um dos mortos que foi decapitado e a cabeça colocada numa árvore, né? Fotografou-se aquilo e aquela imagem. Eu, por exemplo, recebi no grupo de WhatsApp que faço parte, recebi barbaridades, assim. Então, assim, tem um submundo ali desses grupos de WhatsApp, de Telegram, dessas mensagerias, onde muitas imagens que a gente nem imagina circularam e que é isso, ajudaram a alimentar essa lógica do espetáculo, né? Olívia, para a gente fechar, quais são as dicas para a população e como ela pode defender desse tipo de cobertura ou que tipo de veículos de comunicação eles devem acessar para ter o acesso a uma informação melhor apurada, que defenda direitos humanos? Por favor. Eu acho, Ana, que a primeira questão é procurar, né, os veículos de mídia alternativa e comunitária, né? A gente tem muitos veículos no Brasil e no Rio de Janeiro, né, especialmente fazendo essa cobertura, né? Não sei se a gente pode até, em algum momento, disponibilizar uma lista Pode. desses veículos, assim, de repente, né, enfim, junto com a disseminação do programa, eu acho que isso é interessante. E também seguir pessoas, né? Tem jornalistas, tem comunicadores populares, tem políticos, tem pastores também, religiosos, tem muita gente que está acompanhando de perto o que aconteceu, né, de dentro das comunidades mesmo, e produzindo informação de qualidade, né, informação contextualizada, né, acho que tem isso. E a outra questão também é tomar cuidado com os vídeos que recebe, com as informações que recebe, tentar checar um pouco a veracidade dessas informações, né. A gente viu, por exemplo, inclusive a polícia do estado de São Paulo, enfim, políticos do estado de São Paulo compartilharam vídeos falsos, que são vídeos de uma gravação de uma cena de um videoclipe que foi compartilhado como se fosse cena da chacina. Então, assim, acho que também tentar olhar, a gente tem vários sites também que estão fazendo checagem de informação, né? Então procurar sempre identificar qual é a fonte da informação que está recebendo e passando para frente, e a veracidade aí dessas informações que estão chegando antes de compartilhar, né? Muito obrigada a Olívia Bandeira do Intervozes por estar com a gente no Luneta hoje. E o Luneta vai ficando por aqui, minha gente. Muito obrigada. A apresentação, Ana Veloso, a produção de Rafael Queiroz, de Letícia Cavalcante e Maria Clara Fernandes, junto comigo. A operação de streaming é de Alisson Félix, a supervisão técnica é de Rafael Queiroz. O Luneta é transmitido ao vivo pela Rádio Paulo Freire, a gente tem reprise na Universitária FM e a edição vai ficar disponível nas plataformas digitais. Mais uma vez, a gente agradece a Olívia e a Alex do Intervozes por estarem aqui com a gente e até o próximo programa. Muito obrigada, Ana.